Bom, boa tarde, então, Jéssica e Hugo. Agradeço muito a presença de vocês hoje, a disponibilidade para a gente conversar. Eu vou começar do começo aqui, né? Porque muita gente não sabe da situação, de como funciona a questão do acolhimento infantil, né? Vou começar tentando explicar, né, de uma forma simples, mas para todo mundo entender o contexto dessa nossa conversa de hoje, né? O acolhimento infantil, né? Ele acontece quando alguém da rede, né, alguma pessoa ou um serviço da rede reconhece que alguma criança está em situação de risco social, né, por abandono, por negligência ou por abusos. E aí, então, o juiz, né, da Vara da Infância e da Juventude determina o acolhimento dessa criança. E essa criança fica, então, acolhida temporariamente, de uma maneira excepcional, geralmente no acolhimento institucional. Existem dois tipos de acolhimento, né? O institucional e o familiar. E geralmente no Brasil, hoje em dia, a grande maioria está nos acolhimentos institucionais, que são realmente instituições, que são casas onde ficam algumas crianças de 10 a 30, depende de cada município, né? Enquanto se tenta, né, enquanto a rede de assistência social tenta resolver, vamos dizer assim, aquele problema que aconteceu para causar esse acolhimento com a família, né? Alguma dificuldade, algum problema grave que a família está passando. Então é feito um trabalho tentando, em primeiro lugar, que aquela criança volte para sua família de origem. Quando verificado que isso não é possível, tenta-se também que ela vá para a família extensa, né, para que ela seja, então, é, passe a viver com alguém da família, avós, tios, alguma coisa assim. E quando isso também não é possível, então a criança acaba ficando disponível para adoção, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2009 estabeleceu o acolhimento familiar como prioritário em relação ao acolhimento institucional. O que é o acolhimento familiar? Então, essa criança que, né, foi afastada da sua família de origem por uma decisão judicial temporariamente, ao invés dela ficar nessa instituição durante o tempo todo, na instituição, como que funciona? Geralmente são funcionários contratados que se revezam por turnos para fazer aqueles cuidados essenciais com as crianças. Já na família, são famílias pré-cadastradas, pré-habilitadas, né, no município, que levam essas famílias para suas casas e elas passam a viver em família mesmo, por esse mesmo período. Né? E como eu expliquei, assim que essa família pode voltar para sua família de origem, ou para sua família extensa, ou para adoção, então essa criança deixa a família que estava acolhendo ela, né? Então, o ECA já estabelece a prioridade desse acolhimento familiar em relação institucional desde 2009, né? E também ele prevê o direito ao convívio familiar e comunitário das crianças. E aí, esse foi a principal motivação da criação do meu grupo, né, que é o COMEA, Coletivo Melhor Acolhimento, aqui na cidade de São Carlos, em São Paulo, porque em 2018, eu, a Raquel e a Cíntia, que somos as outras, né, os outros membros desse grupo, a gente entrou em contato, cada uma de um jeito, com o acolhimento institucional aqui na minha cidade, que a gente também não conhecia, como a maioria das pessoas não conhece, é uma coisa que fica bem invisível, por causa do sigilo que é necessário para a identidade dessas crianças, não pode tirar foto, não pode ficar visitando, mas às vezes parece que isso confunde com uma certa invisibilidade. Elas acabam ficando invisíveis, a sociedade nem sabe que elas existem. Pelo menos as pessoas que eu converso, e eu mesma, como eu falei, nem sabia, sei lá, é o orfanato lá, né? A gente ficava meio assim, pensando assim de forma genérica, né? Mas então, desde que a gente entrou em contato, a gente percebeu a necessidade que a sociedade saiba mais sobre esse assunto, conheça, né, a situação dessas crianças para poder participar e para que então esse acolhimento institucional seja o melhor possível, já que essas crianças, né, são vulneráveis e necessitam, têm direito ao melhor atendimento possível e para que haja mais acolhimentos familiares, já que eles são prioritários, né? Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente tem estudado desde outubro do ano passado, a gente estuda lei, estuda livros sobre o assunto, participa de eventos presenciais, eventos online. E aí, quando eu criei o canal no Instagram, eu conheci o canal do Hugo e da Jéssica, né? Comecei a acompanhar no Instagram, muito bacana. E aí, aceitaram essa entrevista, agradeço muito novamente, acho que vai contribuir muito para essa nossa tarefa de compartilhar experiências, conhecimentos sobre esse assunto de uma maneira muito especial, que é no caso de vocês, né, com a experiência que vocês têm nesse assunto. É, vocês querem se apresentar? Pode ser. Obrigada pelo convite. A gente adorou esse convite, poder estar aqui partilhando um pouquinho da nossa experiência com vocês. Eu sou a Jéssica, eu tenho 30 anos, moro aqui em Santos, sou casada com o Hugo há 5 anos, e a gente entrou no Família Acolhedora há 2 anos, E um quebrado. e um quebradinho. Eu sou o Hugo, eu tenho 29 anos, marido da Jéssica. Eu sou assistente social de formação, e ele trabalha com TI. Ah, joia, bacana. Bom, então eu preparei algumas perguntas, né, para direcionar essa nossa conversa. É,
E queria começar perguntando isso. Vocês conhecem o acolhimento institucional da cidade de vocês? A gente conhece, assim, como ele funciona. Eu já fiz uma visita anos atrás, faz muito tempo, em uma dessas instituições. Atualmente, a gente tem 4 instituições aqui que fazem acolhimento de crianças. Mas, assim, a gente não, aquilo que você falou, não é muito disponível para visitas e tudo mais, né? Essa questão mesmo. Mas meio que as pessoas conhecem pelo nome só. Conhecem pelo nome, O nome das instituições são bem famosas aqui em Santos, porque eles trabalham, o município acaba incentivando com que essas instituições arrecadando dinheiro, tudo mais, fazendo doações para as instituições, para ajudar as crianças, campanha Então, de no caso, aluguel, essas no, coisas. no caso das 4 instituições, elas são, tipo, terceirizadas. Não tem nenhuma que é do próprio município. O município terceiriza e elas tomam conta Eu da... acho que são instituições, eu não sei te dizer, não sei, não sei Acho 100%. provavelmente... Tá, tudo bem. Bom, e aí como que vocês ficaram sabendo sobre essa possibilidade de ser família acolhedora? Vocês lembram? Lembro, claro. Uma amiga minha, ela trabalhava com serviço na época, e a gente estava no meio da pandemia, e ela divulgou no Instagram que ia ter uma capacitação para multiplicadores. Então, era um evento online, que as pessoas entravam e ela ia ter explicações sobre o serviço de acolhimento familiar. Então, a gente entrou esse dia para aprender sobre o acolhimento familiar e para ajudar a divulgar. Uhum. Então, só que aí depois do encontro, o Hugo ficou interessado e falou: E aí, o que você acha da gente Então, ser né, a família Jéssica acolhedora? participou só porque ela tem interesse A gente, nesses assuntos, né? sim. Ela tem interesse, ela participou, mas eu fiquei encucado querendo ser família acolhedora. Aí, de algum jeito, eu consegui convencer ela também. E aí E, foi isso, a gente entrou em contato com o serviço, mandamos um e-mail e aí demos início ao processo de inscrição. mas conta mais sobre isso, então, Hugo, assim, por que que você falou que ficou encucado? O que que aconteceu com você depois que você participou daquele momento? O que que você fez, você ficou pensando? Ah, não sei explicar direito. Deu bastante vontade de tentar, sabe? De tentar fazer aquilo, tentar acolher uma criança, né? E, e a gente sempre gostou de criança, ainda não temos filhos, mas a gente já Já temos já sobrinhos, já filhados. tava às vezes ajudava com sobrinhos e tudo mais e sei, ficou na cabeça mesmo assim de tentar entender um pouco melhor sobre como seria isso de Essa acolher uma experiência. criança. O que a gente conversando, a gente começou a pensar foi, a pergunta que mais me marcou foi, por que não? Por que não ser família acolhedora? E a gente meio que não tinha uma justificativa que impedisse de a gente ser família acolhedora. A gente tem tempo disponível, a gente conseguiria cuidar de uma criança, a gente viu a necessidade dela estar aqui com a gente, né? Então, a gente focou muito mais na criança do que na nossa experiência. Acho que isso foi o que mais fisgou a gente, né? Da gente pensar mais na criança, que elas precisam dessa vivência Mas em a gente família. sabia também que, por exemplo, podia escolher uma faixa etária, então Sim, a gente ainda não se sentia confortável acolhendo crianças muito mais velhas, assim, do que, né, depois dos 5 e tal. É, e acabou que a gente acolheu primeiro alguns recém-nascidos, né? Então, ter essa possibilidade, assim, também deu um pouco mais de segurança para a gente e vontade de ver como seria fazer isso, né? É, a gente também sabia que ia ser temporário, então sim. não é uma decisão que a gente precisa tomar para o resto da vida, né? E Uhum. aí juntou todas essas coisas, a gente quis ir conversar mais com a equipe, entender melhor como é que era o acolhimento e como que a gente podia fazer para virar família acolhedora. Bacana. E aí, então, sobre os acolhimentos, vocês querem contar mais pra gente? Quantas crianças, então, vocês já acolheram até agora? Não sei se vocês podem falar o nome delas.
as idades delas, quanto tempo cada uma ficou com vocês, se vocês ainda mantêm contato com elas. A gente pode falar mais em termos gerais, né? A gente Não não dá pode para dar divulgar os nomes. muita informação assim, mas foram 3 recém-nascidos e mais 2 crianças. Uma bebê um pouquinho mais velha, acho que 10 10 meses, meses, e uma uma criança de criança 6 anos. 6 anos. Então, ao todo foram 5. Foram 5 crianças que a gente já acolheu até agora. E com os recém-nascidos foi rapidinho, foram só 2 meses, né? Com a criança de 6 anos também, foram só 2 meses. E com a bebê de 10 meses, a gente acabou ficando quase um ano com ela. Gente, faltava uma semana para completar um ano. Então, assim, foram experiências bem diferentes dos bebês recém-nascidos para esse nosso último acolhimento, que durou mais tempo. Entendi. Mas aí, do jeito que vocês estão falando, se vocês estão há 4 anos, quanto tempo você falou que vocês estão cadastrados no serviço? 2 anos. Ah, em 2 anos vocês já 2 acolheram 5 anos crianças. foram 4 acolhimentos. Um dos acolhimentos Eram irmãos. era irmão. Ah, entendi. Foram 2 crianças, então, que ficaram com vocês. Bom, aí eu pensei em perguntar um pouco, se vocês quiserem falar, né, sobre essa questão dos sentimentos mesmos, né, que estão envolvidos nessa decisão e em todo esse processo, né? E eu fiquei pensando assim, como será que então são sentimentos antes de acolher, né, na hora que ainda não sabe como vai ser? Que tipo de sentimentos acontece durante o acolhimento e os sentimentos também no desacolhimento, como se diz, né, que é então quando essa criança sai da casa de vocês. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Claro. No começo a gente ficou muito animado. Então, quando nos tornamos família acolhedora, né, quando fomos habilitados depois de todo o processo de preparação, a gente foi conversar com a família. Então, divulgamos para a família, aí já começamos a apresentar o que que era o serviço, o que que a gente ia fazer, pedimos o apoio deles. Então, a gente acabou envolvendo os amigos, a família. Poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas conhecem. Então, a Acho que gente ninguém que a gente falou sobre isso sabia que existia família poucas acolhedora. pessoas. A gente também não conhecia. Então, Uhum. então a gente ficou muito animado. No início, a gente começou a preparar um enxovalzinho para recebê-la bem, para a gente não ter que sair correndo quando ela chegasse, para reunir as coisas. Então, no início, ficamos muito animados para recebê-las. E é isso, quando a criança chega, o sentimento é de amor, de disponibilidade, da gente querer conhecê-la. Então, a gente vai, na primeira semana a gente ainda vai se conhecendo, ela conhecendo a gente conhecendo ela, sabendo do que ela gosta, qual é o jeito que ela gosta de ficar no colo, ela vai se acostumando com a nossa voz, a gente se apresenta a nossa casa. Então, mesmo que seja um bebezinho, a gente vai conversando com ela. E sentimentos, eu acho que assim, no início, é alegria, felicidade, empolgação, tem medos, inseguranças. E adaptação, E né? Adaptar a adaptação. casa ter uma criança. Sim, No sim. nosso caso, que não tem nenhuma criança que mora aqui, só tiveram as que a gente acolheu, né? Então foi uma mudança. Colocar proteção nos móveis, essas coisas. Essas coisas. Mas E no muito desacolhimento, amor. assim, é um misto, né, de tudo. É um medo, uma insegurança, preocupação com aquela criança, saudades, Felicidade felicidade. dela começar uma nova etapa na vida dela, né? De ter passado pelo Exato. acolhimento e ter ou voltado para a família ou sido adotada. E assim, a gente percebe que cada acolhimento é um acolhimento único. Então, são histórias diferentes, são crianças diferentes, e os desfechos também são diferentes. Uhum. Então, a gente tem que ir se adaptando a essas histórias e acolher também, além da criança, acolher a família dela, para que tudo dê certo. Deixa eu ver o que mais sobre o desacolhimento. E na questão do desacolhimento, a gente também passa pelo luto, né? A gente teve que aprender a lidar com esse sentimento do luto. Então, a gente tem o apoio da equipe, que nos ajuda, né, em todos os momentos, né? Mas nesse momento de desacolhimento, a equipe nos dá apoio, então é feito de forma gradativa, respeitando a criança, o tempo da criança, respeitando o nosso tempo.
Então, eles acabam tomando cuidado com a gente e com a criança também, para que seja da melhor forma possível para todos. Por mais que a gente comece o acolhimento já sabendo que uma hora ele vai acabar, né? Que uma hora aquela criança não estará mais acolhida, não vai estar mais na nossa casa, e isso é algo bom para a vida dela, né? É, mas por mais que a gente saiba isso desde o começo, vem o luto, né? Vem a saudade, como a Jéssica falou, vem todos esses sentimentos, mas com o tempo a gente acaba sentindo tudo aquilo, vivendo tudo aquilo, e aí depois vai lá e acolhe de novo, né? Isso, a gente se permite sentir, passar pelo luto, chorar, passar por todos os sentimentos, porque isso se torna mais fácil depois. Depois não fica tristeza, eu sempre falo isso. Não fica tristeza, o último acolhimento faz pouco tempo que a gente passou, e foi mais difícil, assim, porque foi o que durou mais tempo. Mas não fica o sentimento de tristeza, de choro, né? Fica uma gratidão por ter podido fazer parte dessas É histórias. isso que eu ia perguntar, assim, agora, diante do que já passou, qual que é o sentimento que mais prevalece hoje em relação aos ocorrimentos que já aconteceram, agora que já deu um tempo maior, né? Vocês olham para trás, assim, o que Nossa, que sente, né? é muita felicidade, muita emoção. Principalmente que a gente fica, de algumas das crianças, a gente recebe notícias até hoje, assim, então a gente acompanhou um pouco agora de longe, né, o crescimento delas e a gente fica feliz de ter dado o nosso melhor para ter sido um momento positivo durante um período de turbulência grande, né? Porque nenhuma criança é acolhida sem algo, algo difícil Algo acontecendo na difícil, vida exato. dela, na vida da família dela, né? Então, o trabalho que a gente fez acolhendo aquela criança, a gente sempre pensa que demos o nosso melhor para que aquilo tivesse sido um momento bom, né? No, da Numa- forma como Da dá, forma que dá, exato. da forma como dá, O aquilo ter melhor sido possível. um momento melhor do que seria se ela não tivesse numa casa de uma família. E aí a gente vê as crianças crescendo, né, sendo bem cuidadas, graças a Deus. Então, é bom, e dá saudade. Às vezes você chora de novo, um pouco mais. É a sensação de dever cumprido, né? Depois que passa, ficam só as coisas boas mesmo. Histórias para contar. Entendi. Eu estava pensando aqui que se vocês puderem também falar em relação, assim, às características, vamos dizer assim, né? Eu chamei de virtudes, que vocês acham que são mais necessárias, né, nesse no acolhimento, né? Na hora de ser uma família acolhedora. Tanto aquelas que vocês acham que vocês já tinham quando decidiram ser família acolhedora, quanto aquelas que vocês acham que ao longo do processo vocês viram que era necessário desenvolver. E pensei também, assim, que talvez individualmente cada um de vocês tenha isso. Ah, eu sei que eu sou corajosa, ou eu sei que eu sou carinhoso, né? Então são, chamando, né, de virtudes, características que a gente já tem e que a gente acha que são úteis para, né, são importantes para fazer esse acolhimento, e outras que você fala assim, nossa, eu tô vendo que eu preciso desenvolver paciência, eu preciso desenvolver desapego, não sei. Então eu queria que vocês pudessem falar se vocês perceberam isso, assim, o que que vocês já tinham, o que vocês acham que qualificou, vamos dizer assim, vocês para serem essas família, a família acolhedora dessas crianças, e aquilo que vocês não tinham, mas que vocês viram que foram desenvolvendo para a coisa dar certo. Então, eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, paciência definitivamente foi algo que eu tive que aprender a lidar, viver o hoje, não ficar me preocupando tanto com o futuro. Então, cada dia é um dia e em É algum... porque no acolhimento a gente não sabe exatamente o que vai acontecer durante o Exato. acolhimento, A né? gente não sabe Quanto quanto tempo vai tempo. durar, como que o acolhimento vai se resolver, a gente não sabe, de antemão, então precisa ter paciência. Mas é importante demais também, assim, tem o amor, né, que você precisa estar disposto a dar bastante amor para aquela criança. O desapego, assim, eu acho que não é uma virtude que Necessária necessária, porque as crianças precisam do apego. do apego, elas precisam que alguém esteja ali do lado delas, se importando com elas, pensando nelas e cuidando delas da melhor forma possível, né? É, e aí depois, quando acabar, a família vive o luto e depois
a gente Família consegue, acolhedora. a família acolhedora vive o luto e consegue superar, né? É, Eu, tem o amor, né, que a gente precisa dar para essas crianças, eu mas junta acho que também, desculpa, pode falar. que junta muito, acho que uma virtude muito importante é a responsabilidade, assim, porque a gente a gente está cuidando do filho de uma outra pessoa, né? Do filho daquela família de origem. Se ela, porventura, for adotada, a gente esteve cuidando do filho que agora é daquela pessoa que adotou, né? Daquela família que adotou aquela criança. Então, a gente precisa de muita responsabilidade de ter certeza que a gente está cuidando corretamente da criança, né? Todas as vacinas em dia, as consultas no pediatra, todas as coisas certinhas, né? É, ter anotações de como foi esse tempo, né? O que que a criança aprendeu enquanto estava aqui em casa, para os pais saberem, né? Depois. Para isso não se perder. Eu acho que isso a gente sempre teve, esse senso de responsabilidade. Eu sempre tive esse senso de justiça, então, de querer fazer algo, se importar mesmo, a empatia. Então, isso já estava presente um pouco na gente. E aí, a consciência de que o nosso trabalho, ele tem um começo, meio e fim. Eu acho que isso é essencial para ser família acolhedora. Isso ajuda muito a gente a saber qual que é o nosso papel. Não somos pai e mãe, não estamos aqui para que a criança goste mais da gente ou para ficar com os filhos dos outros. Não, não é isso. Nosso papel é cuidar enquanto ela está passando por aquele período até que a história dela siga seu rumo. Então, até É, que aquilo, ter a consciência que a gente não controla o destino da criança também, né? sim, Então, vamos supor, você vai, talvez, não concorde 100% com o desfecho daquele acolhimento, mas o nosso trabalho foi acolher aquela criança, não decidir, né, qual o futuro dela. E, às vezes, a gente, como família acolhedora, não tem a visão geral também, assim, né, de tudo que envolve a vida daquela criança, como os profissionais da rede, né, Tem que ter a bastante gente confiança, então, né, na Ministério rede. Público. com certeza. Todo mundo trabalha em equipe, cada um no seu papel, e tem que ter confiança, né? O juiz nas decisões que ele toma, a equipe no trabalho que ela realiza e a gente também. Então, todo mundo vai trabalhar em prol da criança, com o objetivo de que seja melhor para ela e para a família dela. Um exemplo que eu tinha anotado aqui, até, sobre, sobre um momento delicado, assim, de que a gente precisou desenvolver bastante empatia e paciência, que uma criança que a gente acolheu, ele tinha 6 anos e assim, durante o período de acolhimento, estava sendo muito difícil para ele aceitar que ele estava longe da família, aceitar que ele tinha que ficar aqui com a gente. Então, ele começou a desenvolver alguns comportamentos desafiadores, negava alguns cuidados que a gente tinha com ele. Então, a gente teve que desenvolver isso, de que aceitar que era difícil para ele estar longe da família e acolhê-lo, assim, integralmente, Porque não da tinha como a forma gente que dava. mudar, né? Não tinha como a gente mudar a história dele Exato. e o que estava acontecendo naquele momento. A gente só podia cuidar e tentar ajudar o máximo possível, né? E ter paciência, entender que aquele comportamento não era por causa da gente, né? Tipo, Exatamente. não era. Ele não, por exemplo, desafiava a gente, não respondendo a certos pedidos e tudo mais, não porque ele não gostava da gente, ou porque ele não queria conscientemente fazer as coisas que a gente pedia, mas dá para tentar começar a imaginar assim, todo o sofrimento que ele estava vivendo naquela época. Tá numa casa diferente, com É, pessoas diferentes, com regras diferentes, tudo diferente. Então, Sem ele já tá ter escolhido, vamos dizer direto. assim, né? Não foi uma escolha dele, eu quero. Foi o que aconteceu isso, e ele também. Então, a gente tem que E pensar por todos os lados, né? Como que tá essa família, como que tá essa criança, como que tá sendo para todo mundo. vocês comentaram que, assim, nós não somos os pais. Como que eles chamam vocês durante o acolhimento? Quando eles vão chamar vocês, é pelo nome? Isso, pelo nome, a gente fala tio, tia, é, tia Jé, tio Hugo, mas é mais pelo nome mesmo. É como a gente costuma ensiná-los. E é isso mesmo.
os que falam, né? Os que não falam, Aham, sim, entendi. E também a gente estava falando dessas virtudes, então, que vocês já têm, ou que vocês foram desenvolvendo, aprimorando mais. Vocês têm alguma coisa para contar, caso vocês queiram, o como que isso impactou vocês enquanto casal, enquanto a família que vocês já são, sem o acolhimento? Na hora que vocês trazem essas nossa, crianças, isso. muda muito, muito. A gente aprendeu muito sobre o outro, né? É como se fosse um filho, porque no cuidado no dia a dia, é como se fosse um filho, né? Então, a gente vai dividir as responsabilidades com a criança, vai ter momentos caóticos, que a criança está chorando há horas, enfim. Então, a gente passa pelo caos de que famílias passam, por exemplo, quando tem um recém-nascido em casa no começo, né? Ai, meu Deus, aquela coisa de cólica, de tá com fome, acorda de madrugada, É. e a gente não dormia direito. Então, a gente teve que melhorar muito a nossa comunicação. Isso foi uma coisa que a gente já tinha, mas que a gente desenvolveu mais, foi a nossa comunicação. Paciência um com o outro. Então, tipo assim, não estamos dormindo direito, é mais fácil a gente brigar, é normal. Então, Aprender onde está o limite do outro, né? exato. O que Acho. você faz melhor e o que eu faço melhor, e aí a gente trabalhar em cima Não, até disso. saber nos dias que um dos dois está muito mais cansado, né? É, a criança em casa, ela sempre adiciona muito trabalho, né? Porque você tem todo aquele trabalho de cuidar daquela criança, além de todas as outras coisas que você fazia antes de ter alguma criança na sua casa. Ou então, se já tem alguém, alguma criança em casa e você acolhe mais um, você adiciona mais todos os cuidados com aquela criança, né? Então, isso acaba fazendo com que os dois tenham que trabalhar melhor juntos e não dá para ignorar algum problema, por mais pequeno que seja, precisa conversar para ir resolver logo e viver bem entre a gente, né? É, Eu acho que deixou a gente mais unido, assim, porque ninguém sabe mais da experiência que eu vivi do que ele, porque ele está aqui comigo. Então, acaba unindo mais a gente nesse aspecto de a gente passar por todas as fases juntos, sabe? Nós e o resto da família também. Nossa família é extensa, né? Mãe, pai, irmãos, enfim, os amigos se tornam próximos também. Que bacana. Então, na verdade, acabou sendo experiência de aproximação mesmo. Tudo que vocês estão falando me parece bastante assim, você já falou, né, Jéssica, a questão da empatia e da compaixão mesmo, porque vocês têm compaixão pela criança e um pelo outro, que, assim, não é tão comum, né? Às vezes, entre os casais, a gente escuta o contrário, né? Do tipo, um criticando o outro, mas ela não faz isso, mas ele é desse jeito, desse aquilo. Eu entendo que vocês têm essa postura bem própria, assim, bem diferente do contrário. Deixa eu me colocar no lugar do outro, deixa eu entender o outro, olhar para o outro, seja um para o outro, seja para a criança, inclusive diante das dificuldades que eles passam, né? Eu tô achando isso É assim, que me isso. chamou É bastante difícil, atenção isso. é difícil, mas é o que a gente busca fazer, né? Sim, a gente colocou assim como virtudes, como assim, né? Mas realmente mais buscas, eu entendo, não que seja uma coisa já perfeitamente feita Sim, já, né? Como vocês falaram, exato. impossível, né? Uma criança rebelde ali, vamos dizer, né? Chateada e tal, é muito difícil a gente manter, né? É assim isso que vocês estão falando. É uma coisa bem, do meu ponto de vista, é uma coisa bem madura, né? Que realmente o adulto tem que se colocar nesse lugar, né? E ver a criança, porque às vezes, não sei, a maioria das pessoas, eu inclusive, a gente se mistura com a criança ali, quando vai ver a emoção dela passou pra gente, a gente tá reagindo às emoções dela e aí deixa de fazer o papel, né, correto como vocês estão falando. Então, desde já também fica mais ainda a minha admiração pela maneira como vocês estão lidando